Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui quem fala é Pedro Melo. Esse aulão que você está prestes a ver, esse grande módulo que você está prestes a ver, foi uma das aulas mais pedidas da história dos meus treinamentos, que é um aulão sobre os transtornos da personalidade. Esse tema personalidade é de fato desafiador, porque a caracterização da personalidade do indivíduo já carrega certa subjetividade e já é difícil por si. E para falar de transtorno da personalidade, que ainda é um nível ainda mais difícil, tem que entender primeiro o que é personalidade normal. Então, resumindo, é um tema desafiador para psicólogos, para psiquiatras. O domínio disso aqui impacta diretamente na qualidade dos nossos atendimentos, principalmente os pacientes que têm um transtorno da personalidade, mas também os pacientes que não têm um diagnóstico específico, porque é o tipo de conhecimento que ajuda a aumentar a assertividade dos diagnósticos, ajuda a melhorar o acolhimento e o vínculo que a gente vai fazer com aquele paciente a partir do momento que a gente sabe nomear, rastrear, entender qual que é o jeito dele de lidar com o mundo, com os outros e com ele mesmo. Então, por favor, tenha atenção plena aqui nesse momento, larga os distratores, eu já vou direto ao assunto, essa aula aqui vai ser bastante densa, eu não vou enrolar, então eu preciso de você bastante atento. Tá bem? Gente, o jeito que eu sempre uso para explicar personalidade é partir da forma mais simples para a forma mais formal. A forma mais simples de definir, na minha opinião, é o que eu já até mencionei aqui. É o jeitão da pessoa. Personalidade é simplesmente explicar que é o jeitão da pessoa de ser. Tem pessoas que vão ser mais introvertidas, tem outras que vão ser mais extrovertidas, tem gente que leva tudo muito a sério. Tem aquela pessoa que é mais nem aí para nada. As características estáveis das pessoas que você conhece são características que formam o jeitão único dela de ser, e esse jeitão único de ser a gente chama de personalidade. Outro jeito de pensar, para quem achou o jeitão informal demais, é esse que vocês estão vendo. É pensar na personalidade como a forma que a pessoa tem para lidar com os ambientes, que vai ser influenciada pelos próprios ambientes que interagiram com ela. Então, personalidade é o sistema no qual tendências inatas da pessoa interagem com o ambiente social para produzir as ações e as experiências de uma vida individual. Então, de novo, personalidade é o sistema no qual tendências inatas da pessoa interagem com o ambiente social, produzindo ações e as experiências de uma vida individual, de um jeitão de ser. Nas palavras da psicóloga Natália Bicho, a personalidade é a maneira única e consistente de uma pessoa pensar, sentir e agir, que permanece relativamente estável sob vários contextos e cenários ao longo da vida. É um mix de bases biológicas com influências externas, com a biografia que aquela pessoa tem, com as adaptações de acordo com as vivências dela, os esquemas pessoais que surgem, toda essa salada contribui para a consolidação da personalidade. Nós já tivemos vários autores ao longo da história que já tentaram discriminar quais seriam as características da personalidade mais interessantes de serem distinguidas, porque entendam que não tem uma característica única igual extrovertido e introvertido. A gente pode pensar em vários traços que se misturam em proporções diferentes em cada uma das pessoas, criando personalidades que vão ser completamente únicas. Esses traços têm nomenclaturas, essas nomenclaturas variam de autor para autor. Mais tarde eu até vou mostrar a nomenclatura do próprio DSM, mas tem autor que fala de neuroticismo, extroversão, abertura, amabilidade, conscienciosidade, colérico, fleumático, divertido, simpático. São inúmeras nomenclaturas ao longo do tempo, tentando entender a melhor forma de simplificar esse tópico para a gente conseguir trazer um pouquinho mais de objetividade. Ao invés de escolher uma entre essas centenas de autores que eu acabei de mencionar, eu vou ilustrar de uma forma mais lúdica o que seriam esses traços e o que seriam essas misturas. Você pode até utilizar isso para o seu paciente entender também esse processo. Imagino que algum de vocês já tenha jogado The Sims alguma vez na vida. Para quem não sabe, The Sims é um jogo de simulação da vida real, onde o jogador cria um personagem da forma que ele quiser. E aí eu quis ilustrar isso aqui para vocês verem que é mais ou menos assim que funciona na vida real e em outras proporções. Quando a gente pega o The Sims 1, que é essa imagem maiorzinha à sua esquerda, os traços da personalidade que a máquina simulava eram esses aí. Cada combinação, em termos de asseado, extrovertido, ativo, divertido, simpático, ia trazer um personagem com as características bem específicas. E aquele boneco que você criava, ele se comportava diferente no jogo de acordo com a personalidade que você criava para ele. Conforme a franquia foi crescendo, essas variações de personalidade foram aumentando. O último The Sims lançado já conta com 100 novos traços de personalidade, então você pensa que é um algoritmo até mais complexo do que o DSM, vocês vão ver. Só que na vida real, ainda assim é pouco. A gente teria talvez algumas centenas de milhares aí de possibilidades de nomenclaturas para os traços que a gente tem. Cada pessoa vai ter um jeito de lidar com o mundo que é influenciado por fatores genéticos e biológicos que só ela tem, moldado por uma história de vida que só ela tem, principalmente na infância e na adolescência.
E aí esse jeito de ser, ele vai se consolidando, é óbvio, não é para sempre que a pessoa forma a personalidade dela, tende a se consolidar por volta dos 18 anos, e aí permanece bastante estável ao longo do tempo. É até uma definição isso para vocês saberem. Personalidade é um atributo do ser humano que depois que consolida tende a estabilizar. Então, ela até pode ser moldada, óbvio. Nosso tratamento, inclusive, quando a gente identificar um transtorno de personalidade, passa por moldar um pouco e adaptar um pouco, flexibilizar um pouco alguns padrões persistentes. Mas existe sim uma tendência à estabilidade, muito mais estável, por exemplo, do que outros atributos mentais, como o humor. O humor oscila muito, a depender do dia, do momento da vida. Vontade pode oscilar muito. A personalidade não tem tanto essa tendência de oscilar. E aí, dito isso, a gente pode começar a pensar nas variações da personalidade. E aí eu vou te ensinar isso aqui de um jeitão que eu uso muito para psicoeducar os meus pacientes. Se você quiser replicar nas suas consultas também, fica bem à vontade, porque é um jeito muito didático. Essa curva que eu estou mostrando para vocês aqui é a curva da normalidade, também chamada de curva de Gauss. É uma curva usada por estatísticos e matemáticos. Eles usam para algumas coisas bem científicas, bem nerds, que eu nem vou entrar porque não é o meu domínio. Mas o fato é que a gente pode usar também essa curva para entender as variações da normalidade dentro da medicina e, obviamente, dentro da psicologia. Então, a partir de agora, o significado da palavra normal é o estatisticamente mais provável. Então, esqueça o que você pensa por normal. Normal é estatisticamente mais provável. Se eu falar normal, você vai falar estatisticamente mais provável. Quando a gente vê a curva da normalidade, a gente está falando a curva do estatisticamente mais provável. Para exemplificar e para ilustrar, vou começar por um exemplo fácil, uma característica física. Pensa na altura. A média da altura de um homem adulto brasileiro é por volta de 1,73 metros. Isso é uma coisa epidemiológica. Rastreado, investigado, média altura de cada homem, identificou que a média ali é 1,73. Então, se um cara tiver 1,73 m, ele está bem perto dessa coluna zero. Na média, normal, estatisticamente provável de acontecer. Metade dos homens adultos vai ser mais baixo, tá vendo? Metade dos homens adultos vai ser mais alto. É uma altura mediana. Não sei os valores exatos, mas vamos chutar que depois dessa mesma análise epidemiológica se descobre que 1,70 m corresponde a essa coluna aqui menos 1, enquanto 1,76 m corresponderia a essa coluna mais 1. Então eu estou fazendo uma análise aqui de altura da população masculina brasileira. Significa que esses homens entre 1,70 m e 1,76 m, eles não vão se destacar nem para mais nem para menos. Serão homens normais no que se refere à altura. Vão ser homens estatisticamente mais prováveis. Vão ser homens que, olha só, 68,26% dos homens estão nessa média de altura. Então, ele está completamente dentro da curva normal. Por outro lado, se eu assumir um rapaz com 1,40 m de altura, provavelmente ele vai estar nesse extremo da curva aqui. Ele vai representar uma quantidade bem pequena de homens que têm essa altura. E se ele tiver 2 metros de altura, ele vai estar no outro extremo. Não obrigatoriamente estar no extremo significa que o indivíduo é doente ou problemático. Só que como é uma característica que não é normal, ele provavelmente vai precisar de alguma adaptação. Porque estatisticamente ele é diferente de todo mundo que cerca ele naquele sentido. Então esse raciocínio demonstra pra gente que a curva da normalidade, ela mostra o que é estatisticamente mais provável de acontecer e ela permite a gente perceber as anormalidades estatísticas. Vejam que até existe essa curva da normalidade de altura, tanto para homens quanto para mulheres. Não inventei nada aqui. A maioria das mulheres vai estar ali entre 1,58 e 1,68. Se vocês olharem aqui no mapa, a maioria vai estar por aqui. E se a gente for pegar os homens, eles vão estar entre 1,70 e 1,80. Eles vão estar mais ou menos aqui. Tudo isso significa que se estiver dentro dessa faixa, a pessoa é estatisticamente mais provável. Se ela estiver muito distante, ela vai ser anormal estatisticamente. Isso pode exigir adaptações. Quis fazer essa introdução porque agora fica muito mais fácil de eu projetar para a parte da personalidade, para as características mais subjetivas, que são essas características que também respeitam a curva normal. Vamos pensar em extroversão e introversão. Imagina que a gente consegue colocar em número um grau de extroversão de alguém. A grande maioria das pessoas, ela se sente mais à vontade quando está num grupo de gente conhecida. E se é um ambiente novo, nós temos uma tendência a sermos um pouco mais reservados. Talvez essa seria a curva zero. Tem algumas pessoas que têm mais tranquilidade de fazer novas amizades, falar em público. Talvez estariam por aqui, mais para a direita. Enquanto outros vão ter uma tendência a evitar o palco, a ser mais reservadas,
Se elas precisarem mesmo, elas até conseguem se preparar, estudar e performar socialmente. Mas, se elas tiverem a opção, elas não vão estar ali em destaque. Então, as mais introvertidas estão puxando mais para a esquerda. Só que existem pessoas que são ultra extrovertidas e expansivas. Elas têm aquela característica que pode até ser boa em algum contexto, porque permite uma interação mais fácil, ela se destaca pela habilidade de se posicionar em público, pode até assumir posições de liderança, mas dependendo de outras características e do conjuntão que essa pessoa tem, esse excesso de extroversão pode ser inadequado. Pode fazer ela falar o que não deve, pode fazer com que ela intrometa em assuntos que não foi chamada, ela pode acabar tendo prejuízos por isso. O outro extremo da curva seria a introversão. Uma pessoa muito reservada, ela pode ter vantagens em alguns cenários onde é melhor passar discreto mesmo, só que se essa pessoa não conseguir sequer entrar num restaurante mais cheio, talvez ela acabe até recebendo um diagnóstico de ansiedade social. Então, resumindo, quando você é estatisticamente anormal, isso pode ser bom ou ruim, a depender do contexto e das outras características que compõem sua individualidade. Todo mundo vai ser estatisticamente anormal em alguma coisa. Pode ser em característica física, tipo altura, envergadura, tamanho do nariz, ou nas características de personalidade, como introversão, extroversão, sistematização, desconfiança, tranquilidade, e até aí tá tudo certo. O problema é quando as características de personalidade estatisticamente anormais são muito numerosas, a pessoa tem muita coisa que é estatisticamente anormal. Ou quando é extremo demais, às vezes ela nem tem tantos traços assim, mas tem um que é tão extremo que gera problema. E aí essa pessoa pode começar a ter dificuldades para lidar com o mundo, com os outros e com ela mesma. O exemplo da introversão que eu dei, poxa vida, se a pessoa não consegue entrar no restaurante, isso é desadaptativo. Se a pessoa tiver uma sistematização e rigidez muito extrema, a ponto daquela pessoa não se flexibilizar, a menor mudança que seja, ela vai apresentar alguns problemas de convivência. Se essa pessoa tiver uma preocupação com tudo e com todo mundo, com o tempo todo, essa pessoa pode acabar desenvolvendo um transtorno ansioso. E por vezes, presta atenção aqui agora, por vezes, a gente consegue encontrar pessoas que não vai ter nenhum nem dois, mas vários componentes de personalidade que estão nesses extremos da curva de Gauss. E se essas características nos extremos são previsíveis, se a gente consegue nomear, se a gente consegue entender que existe um padrão, que várias pessoas diferentes têm esse mesmo padrão, eu posso encaixar num transtorno da personalidade. Então, o transtorno da personalidade, de acordo com o DSM-5, vai ser um padrão persistente de uma experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. É difuso, é inflexível, começa na adolescência ou no início da vida adulta, é estável ao longo do tempo e leva a um sofrimento ou prejuízo. Mais uma vez, o transtorno da personalidade é um padrão persistente da experiência interna e comportamento que vai se desviar acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. É difuso e inflexível, vai começar na adolescência ou no início da vida adulta, é estável ao longo do tempo e leva sofrimento ou prejuízo para a pessoa. Pessoal, o que o DSM quer dizer com um padrão persistente de experiência interna e comportamento? O DSM quer dizer que é constante ao longo do tempo aquele jeito de experienciar o mundo, de interpretar a relação com o mundo, com os outros e com ele mesmo. Que além da forma de experienciar, também existe um padrão comportamental persistente e até certo ponto previsível, porque é constante. Esse padrão ele vai se desviar acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, justamente por estar em extremos da curva de normalidade, em relação ao jeito de ser e ao jeito de se comportar. Aquela pessoa tem características que variam do estatisticamente mais provável para aquela população. Quando a gente fala que é difuso e inflexível, eu estou te dizendo que não é restrito a um contexto único. Não é que aquela pessoa tem aquele comportamento só num ambiente ou só em um momento específico. Não. Não é flexível de acordo com o ambiente que a pessoa está. Não. O padrão do jeito de ser se mantém ao longo do tempo. Diferentes pessoas e diferentes cenários já vão ter presenciado aquela pessoa se comportar dessa maneira que destaca, se distancia do normal. Até mesmo se a gente for pensar num padrão de reatividade emocional, tenta imaginar um transtorno da personalidade, onde o indivíduo ele sai da casinha com muita facilidade, ele surta a qualquer sinal de rejeição interpretado. Esse padrão de reatividade de sair da casinha, você pode pensar, nossa, mas isso é sair do padrão. Não, porque ela faz isso com frequência aos estímulos previsíveis. Então é uma coisa estável ao longo do tempo, em diferentes contextos e situações, e diferentes pessoas já vivenciaram aquela pessoa ter um sinal de rejeição e acabar tendo uma interpretação
inadequada. Esse padrão ele vai começar na adolescência ou no início da vida adulta, porque eu já te falei que é até um conceito, que a etapa final de consolidação da personalidade é ali. Tende a ser estável ao longo do tempo, porque eu já te falei também que é conceitual. Personalidade tende ao estável e, obviamente, leva ao sofrimento ou prejuízo, porque se não levasse, seria simplesmente um jeito da pessoa de ser. É uma característica individual que torna aquele ser humano único. Mas se está sofrendo ou trazendo prejuízo, aí, obviamente, vai ser necessário intervir e se a gente consegue dar um nome, vai ganhar um diagnóstico. Como eu falei anteriormente, existem grupos de pessoas que compartilham características semelhantes desses extremos da curva. E aí, quando a gente consegue identificar essas pessoas, a gente agrupa elas em clusters. Os transtornos da personalidade do grupo A, ou cluster A, são dessas pessoas vistas como esquisitas, como excêntricas, paranoide, esquizoide, esquizotípica. Os transtornos da personalidade do grupo B são aquelas pessoas vistas como dramáticas, emotivas ou erráticas. Eu estou falando do antissocial, do borderline, do histriônico, do narcisista. Do grupo C são vistas como ansiosas ou medrosas. Estou falando da evitativa, da dependente, da obsessivo-compulsiva. Antes de aprofundar em cada um desses grupos, me sinto na responsabilidade de trazer para vocês uma perspectiva prática da coisa. Que até então, tudo que eu falei foi bastante teórico. Claro, trouxe alguns componentes práticos aqui para ilustrar, mas eu acho que foi muito teórico até aqui. Então, quero lembrar um pouquinho como que a gente vai aplicar esses conceitos na nossa prática, na nossa consulta. Esse slide aqui na sequência não é para doutrinar vocês a fazer a anamnese do meu jeito, até porque tem vários autores diferentes que recomendam jeitos diferentes. Eu baseei a minha anamnese em mix desses autores, mas eu vou usar o meu formato de atendimento aqui para explicar o que eu considero importante e vocês projetem na forma como vocês trabalham, tá bom? Infelizmente, a maioria das vezes que um paciente procura psiquiatria, não é porque ele está bem. Geralmente ele já tem alguma demanda mais imediata. E eu imagino que pelo menos na maioria das vezes seja assim com o psicólogo também. São poucas as pessoas que vão por uma promoção de saúde mental. A maioria vai porque tem uma demanda específica, às vezes ela até fica para promover a saúde mental, mas a grande maioria das vezes existe alguma demanda específica. E aí é necessário que a gente dê uma atenção especial a essa queixa específica nas primeiras sessões. É de praxe acolher esse paciente, identificá-lo, dedicar um bom tempo para essa queixa principal e as coisas que vão girar ao redor dessa queixa principal dele. Mas a gente não pode esquecer que, se tratando de saúde mental, a história da vida conta muito. Se a gente ficar só na parte aguda do sofrimento, a gente vai deixar passar aspectos essenciais de assertividade nesse tratamento. Mesmo quando o paciente apresenta sintomas bem específicos, vai ser lá na história de vida dele que a gente vai identificar a forma que ele tem de lidar com o mundo, a forma que ele tem de lidar com os outros, como ele próprio possibilita um diagnóstico individualizado e uma conduta adequada. E aqui, quando eu falo de diagnóstico, eu não estou falando só de um CID, não, tá? Eu estou falando da capacidade que a gente vai ter de diferenciar se uma queixa de desatenção é TDAH, ou é uma falta de rotina, ou uma autocobrança gerada, que a gente vai diferenciar se a falta de iniciativa que aquela pessoa queixou é um sintoma de depressão aguda, se é um contexto desfavorável, se é um padrão disfuncional de longa data. Então, mesmo dentro de um diagnóstico, não tem um TDAH que é igual, não tem um TAG que é igual, não tem uma depressão que é igual. A pessoa ela está à frente desse diagnóstico e ela é, inclusive, mais importante do que fechar um diagnóstico. E é através do entendimento da biografia daquele sujeito que ele vai dar para nós a oportunidade de entender como que evoluíram as cognições na vida dele, as emoções na vida dele, os comportamentos dele, quais são os objetivos dele, quais são os traumas dele. E aí a gente consegue ser mais assertivo ao levantar hipóteses diagnósticas, porque, como eu já falei, dentro da psiquiatria, os transtornos eles têm muita sobreposição. Às vezes a gente tem os critérios para um transtorno que confundem muito para um segundo transtorno e às vezes nem é transtorno nenhum. Às vezes é só um padrão de funcionamento que responde melhor a um contexto do que a um critério diagnóstico. Então eu só consigo ser específico na intervenção que eu for dar se eu souber a razão dos problemas do paciente, que a gente dá o nome de diagnóstico. E eu só sei a razão dos problemas do paciente, o diagnóstico ou a origem dos problemas dele, quando eu tenho capacidade de avaliar a história de vida dele como um todo. Dito isso, diagnóstico de transtorno da personalidade não vai ser fechado a partir de uma observação curta de uma sintomatologia aguda. Você jamais vai conseguir identificar um conjunto de sinais e sintomas de um período recente e curto de tempo e fechar um diagnóstico de transtorno da personalidade. Jamais, isso não existe. Dá até para você desconfiar se tem características ali que te chamam a atenção. Só que é a partir da história de vida que eu vou ter certeza. E aí eu fecho esse parênteses, eu só queria que vocês lembrassem dessa perspectiva prática de como aplicar isso que eu estou ensinando para vocês hoje. Tá bem? Vamos voltar agora para o DSM. Presta muita atenção nessa parte porque ela é chata, mas eu prometo que vai valer a pena porque pouca gente sabe disso aqui.
DSM-5 fala do transtorno da personalidade em duas seções diferentes. A primeira, à sua esquerda, é uma parte mais clássica, é uma herança do DSM-4, da forma prévia que a gente tinha de identificar o transtorno da personalidade. Lá na seção 3 do DSM, ele volta a falar de transtorno da personalidade, mas agora sob uma perspectiva alternativa, que é esse modelo que eu já quero apresentar para vocês, esse modelo dimensional que eu já estou explicando, da curva da normalidade e por aí vai. Porque antigamente as pessoas pensavam no transtorno da personalidade de forma categórica, do tipo, você tem um sintoma X ou não tem, você é persecutório ou não é, você é hiperreativo ou não é. E essa abordagem antiga tem pontos fracos. E aí o modelo alternativo, que é o que eu estou apresentando para vocês, é justamente a complementação do modelo anterior. Ele é dimensional e ele trabalha mais sobre espectro, nível leve, moderado ou grave de cada traço, cada faceta, do que ter ou não ter. Nesse modelo alternativo, alguns diagnósticos distintos ficam de fora, e alguns desses diagnósticos específicos que eu mostrei nos slides para trás de cada cluster, eles ficam de fora, porque essa abordagem alternativa ela já entende que se sobrepõe a alguns outros diagnósticos. E aí existe um entendimento que se eu posso pegar um desses diagnósticos e simplesmente tratar como traços de personalidade, não tem por que eu colocar um capítulo só para falar dele. Então, quando a gente pensa em transtorno de personalidade paranoide, esquizoide, histriônica, dependente, são alguns transtornos distintos do DSM-4 e do modelo clássico do DSM-5, que o modelo alternativo enxerga como diagnósticos que podem ser transferidos para traços de personalidade que a gente vai abordar de forma individual e específica, ou até sobrepondo outros diagnósticos que já estão descritos, então não precisaria colocar mais um CID ali, mais um código de DSM. Então, dos 10 diagnósticos específicos que vinham anteriormente, 6 deles se mantêm, porque a gente tira paranoide, esquizoide, histriônico e dependente. Por outro lado, ele dá uma possibilidade a mais, que é justamente esses traços de personalidade que eu mencionei. Então tem um nome a mais que se chama transtorno da personalidade especificado pelo traço. É o nome que a gente vai dar quando existe uma disfuncionalidade nessas facetas, desse jeito de ser, nessas características descritas de ser, só que não tem critério suficiente para fechar um transtorno específico. Aí a gente fala que é um transtorno da personalidade especificado pelo traço, explica qual que é o traço problemático e intervém naquele traço especificamente. Então vai ser uma rotulagem a menos. A gente não vai colocar todo mundo que às vezes tem alguns traços diferentes numa mesma caixinha e dar intervenções genéricas. Não, a gente consegue falar exatamente o traço que é problemático e dar intervenção específica. E para os diagnósticos de transtornos de personalidade, que já têm características muito próprias, muito específicas e que a gente já tem intervenções que fazem sentido para aquele grupão de pessoas, que são os diagnósticos distintos que sobraram, a gente mantém. A ideia aqui, eu coloquei no slide, não é para ler com vocês todos os critérios, não precisa decorar, tem muita coisa parecida, depois eu vou falar do modelo alternativo. Só trouxe isso aqui para ter a garantia de que você vai sair dessa aula entendendo o que é o DSM-5, entendendo que a gente ainda usa o modelo clássico, a gente ainda considera aqueles diagnósticos que eu já falei que vão cair por terra, provavelmente, só que eu quero que também saia dessa aula preparado pelo que está por vir, para o que está por vir, melhor dizendo, nos próximos manuais, tá bom? E aí, antes de dar sequência, eu quero resumir o que eu falei até aqui, porque já foram 23 minutos de aula, como eu falei que era uma aula bem densa. Minha expectativa não é que você consiga aprofundar 100% do que eu falar aqui de primeiro, mas eu quero que você tenha entendimento do todo e depois você vai ter oportunidade de assistir essa aula mais vezes. Então, até aqui eu falei para vocês que as pessoas diferentes têm características de personalidades diferentes. Eu falei que essas características variam muito de uma pessoa para outra e que tá tudo bem, graças a Deus que somos assim. Te contei que todo mundo tem características específicas que saem de uma média geral, só que se essa variação for muito extrema, ou se forem muitas variações, isso pode trazer algum prejuízo, sofrimento, necessidade de adaptação. Algumas variações se repetem em muitas pessoas, e aí a gente percebe limitações parecidas, sofrimento parecidos, em pessoas que têm traços de personalidade parecidamente distantes do resto das pessoas. E aí, quando a gente identifica esses padrões de variação, eles podem ser classificados em grupos diagnósticos, e aí eles podem receber tanto um cluster quanto um nome específico de um diagnóstico distinto. A forma de identificar isso numa consulta vai ser através da investigação da história de vida do sujeito, e agora eu vou destrinchar os 3 grandes grupos com todos os diagnósticos deles, inclusive os que não estão presentes no modelo alternativo, porque por mais que eu queira te entregar o conhecimento futuro, para a sua prática profissional atual, ainda é necessário saber identificar os diagnósticos específicos do nosso modelo tradicional. Então agora a gente vai passar para a visão geral dos clusters.
Pessoal, nós já vimos quais são os três grandes grupos, agora a gente vai destrinchar cada um deles. Quando a gente pensa no cluster A, como eu disse, falei que é um cluster caracterizado por comportamentos estranhos ou excêntricos. Esses pacientes, eles podem ser percebidos como distantes ou incomuns. Eles frequentemente vão ter dificuldades em formar e manter relacionamentos interpessoais por conta dessas características incomuns. O paciente com transtorno de personalidade paranoide, por exemplo, ele é o paciente com uma desconfiança generalizada, ele frequentemente acredita que os outros estão tentando armar contra ele, prejudicar ele de alguma forma, ele pode até verbalizar conflitos frequentes em relacionamentos pessoais e profissionais, ele frequentemente fica ansioso e estressado constantemente por conta dessa desconfiança e que é quase uma convicção de que o outro está querendo prejudicá-lo de alguma forma. Tem 4 características diagnósticas importantes no paciente paranoide. A primeira delas, desconfiança pervasiva. O que isso significa? Uma interpretação maliciosa das ações dos outros sem um embasamento racional evidente. Segunda delas, uma hipersensibilidade à crítica. Essa pessoa tende a reagir exageradamente a críticas. Ela frequentemente queixa de desaprovações sem ter nada de concreto. Aquela pessoa que vai brigar, vai ter conflito, vai justificar que o outro olhou para a cara dela de um jeito diferente e estranho. Ou que o outro fez um comentário maldoso que ela não ouviu, mas deu para perceber. A outra pessoa jura que não, mas ela vai insistir que sim, porque ela tem uma desconfiança pervasiva. Pegando o gancho com o terceiro critério, seria uma relutância em confiar nos outros. Ela tem um intenso medo de qualquer coisa que ela fala ou faz ser usado contra ela. E por último, mas não menos importante, ela tem uma interpretação distante das situações neutras. Ela tem uma tendência a perceber uma situação neutra como completamente ameaçadora, algum comentário trivial como ameaçador. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar esse paciente, eu acho que vai ficar claro para vocês, provavelmente você já atendeu alguém assim. Vai ser aquele paciente que está numa roda de pessoas e aí ele já fica desconfiado. Qualquer comentário que fazem é sobre ele. Então ele vê alguém cochichando ali do outro lado da roda, o que ele já interpreta? É sobre mim. E aí a hipersensibilidade dele é tão grande que ele é capaz de ir para a confrontação. Às vezes ele chega até às vezes de fato, porque ele tem uma relutância em confiar nos outros, então ele não vai acreditar quando a pessoa falar que não tem nada a ver, e ele vai arrumar uma confusão por conta dessa desconfiança. Ou seja, esse é o paciente com a desconfiança e suspeita persistente, é o paciente paranoide. Vou fazer um pequeno parêntese aqui, porque nesse ponto talvez você esteja se perguntando, Pedro, como que eu vou diferenciar isso que você acabou de descrever de um transtorno delirante ou até de uma esquizofrenia paranoide? Porque de fato essa diferenciação às vezes é desafiadora. Só que para diferenciar, gente, basta lembrar dos sintomas categóricos da psicose. Primeiro de tudo, a perda de contato com a realidade. O indivíduo psicótico ele extrapola o racional, ele tem uma convicção absoluta sobre essas suspeitas que eu acabei de mencionar. Essas convicções sobre o outro estar falando dele, ele ouvir coisas, às vezes é acompanhado de delírio ou de alucinação. Então não é que o indivíduo vê o outro cochichando de longe e ele assume que é sobre ele porque ele tem essa confrontação e ele vai lá brigar. Não, ele não precisa nem assumir, porque a convicção dele é tão absoluta que ele tem certeza. Não é responsível à argumentação lógica. Às vezes a pessoa está metros de distância e ele fala, não, eu escutei. E ele até fala o que ele escutou. Ou ele leu o pensamento. O raciocínio do psicótico, ele tem um rompimento da barreira de empatia. O não psicótico, ele não consegue entender como que é o funcionamento da psicose, porque o prejuízo da psicose é tão grande que rompe a linha que a gente chama de linha de empatia. É incapacitante. Então, primeiro de tudo, é que o grau de convicção dessa desconfiança no paciente paranoide, ele ainda tem um grau de responsibilidade à argumentação lógica. No paciente que delira e tem uma esquizofrenia, uma paranoia de verdade, não é responsível à argumentação lógica, tá bom? Os prejuízos, como eu já falei na psicose, eles são maiores, eles são mais incapacitantes, esse paciente com certeza vai ter menos propensão a conseguir se manter em relacionamentos de longa data, menos propensão de se manter em empregos de longa data. Se você está prestando atenção na aula, tem um outro ponto também. Personalidade, eu já falei que é estável. Então, diferentemente da psicose, que na imensa maioria das vezes vai ter oscilação e agudização, o paciente com transtorno de personalidade não. Ele já carrega aquele jeitão ao longo do tempo. Então, pensa bem, o paciente psicótico, às vezes ele teve uma infância com algum pródromo ali, de ser um pouco mais reservado, de ser um pouco mais na dele, só que quando ele abre um quadro de psicose, isso assusta todo mundo. É uma coisa super aguda, é uma coisa que leva à internação, é uma coisa que leva a perder emprego, a perder relacionamentos, é uma coisa que sai completamente do jeito de ser. Você consegue imaginar uma linha do tempo da biografia daquele indivíduo e um corte a partir do momento onde abre o quadro da psicose e o paciente ganha o diagnóstico de esquizofrenia ou alguma coisa do tipo.
O paciente com transtorno de personalidade não tem uma grande ruptura. Ele até pode ter momentos da vida dele que aquilo fica mais evidente de acordo com o contexto, mas via de regra é um padrão persistente do jeito de ser, desconfiado, pervasivo e por aí vai. Voltando aos transtornos do cluster A gente tem o transtorno de personalidade esquizoide. Nesse transtorno aqui, geralmente o paciente ele nem se incomoda, nem reconhece uma falta das relações sociais que ele tem, não. Só que são os parentes dele que buscam ajuda porque percebem um isolamento social e sintomas depressivos e distímicos. Então é um paciente com distanciamento social e restrição emocional. As características diagnósticas desse paciente, em primeiro lugar, tem a ver com esse distanciamento, prefere atividades solitárias, tem uma falta de interesse em formar amizades, uma falta de interesse nos relacionamentos íntimos. Em segundo lugar, tem essas emoções restritas, com pouco ou nenhuma expressão emocional, ele não tem interações interpessoais, é aquele paciente que a gente percebe que ele é embotado afetivamente, então ele não tem muito um semblante de felicidade quando acontece coisa boa, de tristeza quando acontece coisa ruim, de interagir ali com as pessoas, de procurar ambientes sociais, de querer fazer amizades, de ser sonhador e otimista com o mundo. Não, é um cara distanciado socialmente e com várias restrições emocionais, ele é bem embotado afetivamente, ele nem gosta de falar de emoção, não. Em terceiro lugar, ele tem uma indiferença a elogios a críticas, então é um paciente que ele não liga muito para o outro. Enquanto uma pessoa muito neurótica é sempre preocupada, o que estão achando dela, o que ela está vestindo, o que ela não está, como que ela está se posicionando, fica ruminando as situações sociais pelas quais ela passou, pensando como foi a performance dele. Poxa, o paciente esquizoide não está nem aí, ele é distante, ele não se preocupa com elogios, ele não se preocupa com críticas, é uma característica geralmente também do grupo A. E por último tem um desinteresse nas atividades sociais, ele é capaz de viver a vida inteira sem compartilhar a experiência com ninguém. Qual que é a ilustração típica de um paciente esquizoide? É aquele adulto jovem, pode ser homem ou mulher, se não me engano a prevalência em homens é um pouco maior. Ele vai ser levado por algum cuidador, parente, familiar, se ele der sorte, um cônjuge, e essa pessoa ela está preocupada com o fato desse amigo, né, ser triste, ser isolado, não sofrer com isso, não faz questão, só que começou a apresentar problemas de autonomia. Ele não tem habilidades sociais, ele não tem hobbies, ele não consegue encontrar emprego, ele não consegue encontrar ocupação. Às vezes ele começa a viver a vida enfurnado ali dentro de um quarto, vai ter uma propensão maior ao uso de drogas, a vício em telas. E aí esse desinteresse da pessoa é tanto que vira um desafio, tanto para os cuidadores que levam motivá-lo, quanto para o terapeuta engajar esse paciente no processo. Então, um dos nossos principais objetivos aqui vai ser encontrar objetos de interesse que vão garantir a motivação desse cara. E para fechar o cluster A gente tem o transtorno da personalidade esquizotípica, que vai ser um paciente que tem pensamentos e percepções peculiares, frequentemente se sentem incompreendidos e diferentes das pessoas ao redor. Quando eu falo de crenças e percepções peculiares, eu estou falando de coisa estranha. Estou falando de pensamentos mágicos, de experiências perceptivas, de sentir algo diferente, de captou algo diferente. Pessoas que às vezes acreditam que ela tem uma conexão com a astrologia, tem uma crença que tem contato com o extraterrestre. Não chega mais uma vez ao ponto de um delírio ou alucinação. Ainda tem uma certa responsabilidade à argumentação lógica. Só que esses comportamentos e aparências excêntricos tornam difícil que ela se mantenha em relacionamentos. Os discursos e pensamentos são peculiares demais, e aí as pessoas chamam a atenção de uma maneira às vezes negativa. E aí isso prejudica relações pessoais. É muito comum essa pessoa apresentar comorbidades como ansiedade e depressão. Bom, quando a gente pensa nesses três diagnósticos, deixei aqui apagado o esquizoide e o paranoide para lembrar vocês que o modelo alternativo dimensional, que provavelmente vai ser o modelo precursor dos próximos manuais, esse modelo exclui a necessidade de se fazer um diagnóstico de personalidade esquizoide ou paranoide. A lógica, como eu já falei, é que os sintomas que eu mencionei no paranoide, de uma dúvida difusa, generalizada, persecutória, pode simplesmente ser considerado um traço de personalidade, que a pessoa vai tendo um grau diferente. E aí esses traços de personalidade eles vão ser tratados com um treino de habilidades. Então eu vou pegar todas as facetas da personalidade, que eu vou nomear para vocês mais tarde, e se eu perceber que aquelas facetas no DSM anterior pareciam ser um diagnóstico de transtorno de personalidade paranoide, a partir do modelo alternativo, eu vou entender se fecha algum outro diagnóstico do DSM. Se fechar, eu vou dar aquele diagnóstico, passar as intervenções específicas. Mas se não fechar critério para diagnóstico nenhum, eu vou simplesmente entender quais traços são mais importantes naquele indivíduo
e eu vou trabalhar cada traço daquele no treino de habilidades com o psicólogo. Da mesma forma, o esquizoide. Esse retraimento social, esses desinteresses são traços da personalidade que vão ser identificados, vão avaliar qual o grau em cada pessoa diferente, e aí as terapias vão buscar identificações de motivação, de tratamento de comorbidade, de engajamento numa vida funcional, de acordo com as facetas que são mais importantes para aquele indivíduo. Já a personalidade esquizotípica, essa aí não. Essa aí tem mais evidências empíricas que fazem a gente crer que dar um diagnóstico específico vai facilitar que eu dê intervenções específicas. E essa condição aqui também, ela tem um contínuo mais frequente com a esquizofrenia ou outras doenças psicóticas. Então é como se o DSM alternativo chegasse pra gente e falasse assim, ó, pessoal, vocês estão super certos de identificar esses traços de desconfiança, esses traços de retraimento social. Só que você não precisa colocar um nome no diagnóstico, porque a gente não precisa de um diagnóstico a mais descrito no nosso manual. Entenda esse traço, trata caso esse traço esteja trazendo prejuízo, mas não precisa dar um nome de diagnóstico para esse traço, colocar um rótulo nesse traço e ocupar mais páginas aqui do meu manual. Por outro lado, se eu estou falando da personalidade esquizotípica, eu, DSM, considero que vale a pena dar um diagnóstico distinto sim. Porque para a personalidade esquizotípica, vale a pena a gente pesquisar, vale a pena a gente descrever a origem, vale a pena a gente pensar nos tratamentos que funcionam mais para uma amostra grande de pessoas que recebem aquele nome, porque o grau de disfunção do paciente com personalidade esquizotípica é maior, esse paciente tem ansiedade social quase como regra, tem um risco aumentado de evoluir para uma psicose verdadeira, então vamos dar um diagnóstico distinto para esse paciente. Mas para os outros que têm traços ali paranoides, traços ali esquizoides, simplesmente identifique que traços são esses, qual a intensidade desses traços, onde esses traços prejudicam a pessoa e coloque esse indivíduo na terapia para trabalhar habilidades interpessoais específicas que vão trazer maior conforto. Então, já adiantando para você, se por acaso no DSM-6 não existir de forma distinta as codificações para esquizoide e paranoide, não quero que você se assuste, vai ser simplesmente uma tentativa de simplificar as categorizações, deixando em destaque aqueles diagnósticos que são mais importantes de estarem descritos, são mais importantes de estarem destacados. Combinado? Bom, agora nós vamos passar para o cluster B. Cluster B, como eu já mencionei, costuma ser aquele paciente que ganha um apelido de paciente difícil entre nós psiquiatras, psicólogos. Vou fazer mais um dos meus parênteses aqui em relação aos pacientes com transtorno de personalidade borderline histriônico, que é o fato desses pacientes sofrerem muito com os próprios sintomas. Então, não vou falar tanto dentro desse parênteses sobre o paciente verdadeiramente antissocial ou narcisista, porque é raro chegar no consultório um paciente antissocial ou narcisista por conta própria, querendo melhorar as suas características para conviver melhor em sociedade. É muito raro. Geralmente esses pacientes eles vêm por motivos secundários. Só que quando a gente está falando do paciente borderline histriônico, poxa, esses pacientes eles sofrem, eles procuram, eles têm extrema dificuldade em encontrar profissionais que estejam dispostos a atendê-los e que ao mesmo tempo tenham competência técnica para isso. Então, para a gente, da psicologia, da psiquiatria, tem que haver um compromisso de sempre estudar as evidências principais, as formas de rastrear, as formas de acolher, as formas de diagnosticar melhor esses pacientes, por mais difíceis que eles sejam. É óbvio que se eu perceber um determinado atendimento que eu não estou dando conta de fazer, está impactando minha saúde mental, está extrapolando meus limites, gente, beleza. Você encaminha para um colega, você também é um ser humano, você também precisa ter suas individualidades respeitadas. Mas é importante que a gente aprenda, que a gente estude, que a gente fale sobre, porque no livro da Marsha Linehan, que ela é talvez a principal autora de transtorno de personalidade borderline, a primeira vez que eu li o livro dela, ela fala em algum momento algo sobre o terapeuta que entende sobre transtorno de personalidade borderline, depois de poucas consultas com aquele paciente difícil, ele consegue entender quais são os traumas e problemas da vida da pessoa, ele consegue ter um pouco de empatia e entender como é o mundo pelo olhar daquela pessoa, ele consegue captar o quão difícil deve ser viver na pele daquela pessoa, e ele para de ter raiva daquela pessoa. E aí, conforme eu fui entendendo mais sobre esse tema, isso foi ficando cada vez mais nítido e foi ficando cada vez mais confortável atender um paciente borderline, por mais difícil que seja. Mas eu quis trazer esse parênteses aqui porque eu entendo que às vezes um profissional ou outro vai ter limitação, que a gente não pode lotar a nossa agenda de pacientes do Cluster B, mas eu gostaria que a gente fosse um pouco mais reflexivo quando a gente trata esse paciente como um paciente difícil, chato, um paciente que a gente quer longe de nós, tá bom?
Bom, dito isso, vamos voltar aqui para o que seria o mundo do errático, o mundo do emotivo e já vamos colocar em palavras formais como identificar e tratar esses pacientes. Paciente emotivo, entenda que é um paciente que, em primeiro lugar, ele tem intensidade emocional. As emoções elas são frequentemente experimentadas de uma maneira muito intensa. Tudo para esse paciente é exagerado. Tudo é melhor do mundo ou pior do mundo. Esse paciente ou ama muito ou ele odeia mais que tudo. Além disso, o paciente emotivo, ele é um paciente com uma expressão emocional dramática. A expressão das emoções desse paciente tendem a ser exageradas, elas tendem a ser teatrais. Esse paciente ele tem gestos extravagantes, ele tem expressões faciais marcantes que às vezes incomodam. Ele tem a tendência a dramatizar eventos, sentimentos. Em outras palavras, ele faz tempestade em copo d'água. Vamos lembrar que quando eu falo aqui sobre dramatizar eventos e sentimentos, a gente não sabe se esse paciente ele sente as emoções de forma mais intensa ou se ele apenas tem uma tolerabilidade menor a essas emoções. A gente não tem um aparelho para medir a intensidade da emoção. Então a gente não sabe, será que esse paciente ele faz essa tempestade em copo d'água porque ele sente mais que os outros? Ou será que ele faz essa tempestade em copo d'água porque ele tem uma tolerabilidade menor a cada emoção? Tanto que em terapia a gente vai tentar aumentar essa tolerabilidade e também vai tentar aumentar, ou melhor, diminuir o quanto o paciente sente com cada coisa que acontece na vida dele. Se a gente pega um terapeuta cognitivo-comportamental, por exemplo, a gente vai trabalhar um pouco das interpretações, um pouco das cognições, para ver se essa emoção bate menos. Se a gente pensa numa medicação, para um paciente que tem essa hiperreatividade, as medicações utilizadas vão ser justamente aquelas que tentam aumentar o limiar de frustração, ou seja, fazer com que precise de uma frustração maior para aquele paciente sentir tanto. E aumentar a tolerabilidade a isso, mesmo quando tem um desconforto, tem um comportamento adequado, é um papel da terapia. Pensa num paciente com dor, gente. Dor é assim também, tá? A gente tem muito preconceito quando a questão da subjetividade é psiquiátrica, mas dor é uma condição que a gente também não tem como medir. E tem pessoas que a gente percebe que queixam mais da dor que elas sentem. Todo mundo fala mesmo que homem, por exemplo, tem muito mais sensibilidade à dor do que a mulher. Fica a dúvida. Será que o corpo do homem é um corpo que faz com que ele sinta mais dor, sinta mais desconforto? Ou será que o homem é uma pessoa com mais dificuldade mesmo de tolerar aquilo e qualquer dorzinha ele já se desconforta muito? Não sabemos. E assim é com o paciente com o cluster B. Ele tem uma intensidade emocional e uma expressão emocional mais dramática. Já antecipei o terceiro tópico, que é essa sensibilidade emocional, essa sensibilidade extrema a críticas, a rejeições, com uma tendência a reagir de uma maneira desproporcional. E em quarto lugar, tem a definição de instabilidade emocional, que é a falta de regulação, com mudanças rápidas e imprevisíveis nos estados emocionais. Aquela pessoa que vai da alegria extrema para a raiva profunda por conta de um evento que incomodou. Aí, gente, mais uma vez, tomem cuidado, tá? Não confundam essa instabilidade emocional com um paciente bipolar. Não vou entrar no tópico bipolaridade aqui, mas lembra que a ciclicidade da bipolaridade ela é muito menor. Então, os períodos de crise eles são mais persistentes. O bipolar ele oscila, mas ele não é tão instável assim. Ele é estável dentro das oscilações. Então ele tem o ciclo sim, só que esse ciclo ele não é persistente e previsível como no quadro do borderline. Até tem um módulo de diagnósticos diferenciais, onde tem uma aula completa sobre essa diferencial entre borderline e bipolar. Só que pensa que aqui a gente está falando de um paciente que ele é persistentemente instável. Então não tem um período da vida dele onde ele ficou muito bem sem instabilidade, igual o paciente bipolar entre uma crise e outra. Não. O paciente que tem o cluster B, por definição, essa instabilidade emocional é persistente, independente do ambiente, do contexto, do momento de vida que aquela pessoa esteja. Quando a gente passa para o lado direito do slide, sobre o componente errático, a gente está falando mais de comportamentos. Então, primeiro, comportamento imprevisível. As ações elas podem ser impulsivas e inconsistentes. A pessoa não considera tantas consequências. Elas até consideram, mas elas consideram depois que elas já fizeram porque elas são impulsivas. Então, o indivíduo ele tem uma decisão, essa decisão não passa por um raciocínio prévio, e aí só depois que ele para refletir, ele frequentemente arrepende. Até repare aqui que eu escrevi entre parênteses que é de forma recorrente. Então ele tem um comportamento imprevisível, mas esse comportamento imprevisível é de forma recorrente. E aí, mais uma vez, pode parecer paradoxal. Como assim eu estou falando de uma personalidade estável, mas ao mesmo tempo eu estou falando que o comportamento é instável e imprevisível? É o que eu acabei de falar. Essa pessoa ela tem um jeitão de ser que é recorrentemente explosivo, recorrentemente oscilativo. Então é persistente justamente na instabilidade. É diferente, mais uma vez, do paciente bipolar, onde até ocorrem instabilizações de humor,
durante os períodos agudos da doença, não nos períodos entre crises. Aqui a gente vê persistentemente um comportamento imprevisível. Outra característica do comportamento errático é que as reações tendem a ser desproporcionais. Então, as respostas a eventos e interações elas são persistentemente inapropriadas. Tem muitos conflitos ao longo da vida, frequentemente essas pessoas ficam contra as demais, elas se sentem vítimas de todas, então tá todo mundo contra ela. E ela não consegue perceber que é por conta do padrão dela de relacionamento instável. Não preciso dizer também que isso impacta em namoros, em família, em amigos, colegas de trabalho. Então essa pessoa vai ficando cada vez mais distanciada. Ela está frequentemente envolta a tumultos, a volatilidade emocional, ela tem uma mudança brusca entre a idealização e a desvalorização que ela faz no outro. O namorado fez uma coisa que agradou pela manhã, é a pessoa melhor do mundo, mas se mais tarde no dia ele gerou uma sensação de rejeição, se transformou num crápula, num canalha, num cafajeste, e a busca por sensações é o último componente dessa característica errática. Ela tem uma tendência a buscar experiências intensas, experiências arriscadas, para compensar alguns sentimentos desconfortáveis que ela tem. Então isso seria o resumo do que eu quero dizer com um mundo emotivo e um mundo errático. E aí a gente pode voltar para os diagnósticos propriamente ditos do cluster B. Em primeiro lugar, o transtorno de personalidade antissocial, que é aquele transtorno onde o paciente não respeita o direito dos outros, é um paciente desrespeitoso, é um paciente impulsivo, frequentemente ele chega na nossa clínica por conta de um problema legal, então ele não chega por vontade própria para resolver o problema dele. Ele chega porque ele teve uma questão judicial que às vezes ele foi até obrigado a comparecer a um serviço de saúde mental. E diferente do que algumas pessoas pensam, o amigo que fecha critérios para transtorno de personalidade antissocial nem costuma ser o cara mais perigoso, tá? Não costuma ser o cara que se dá bem na sociedade por muito tempo, não. Porque se ele fecha critérios, ele obrigatoriamente vai ter uma tendência à impulsividade. Tá nos critérios diagnósticos que o paciente ele precisa ter sofrimento ou prejuízo para ter um diagnóstico de transtorno de personalidade. Já falei isso com você hoje. E quando a gente pensa no antissocial, o critério adicional que ele tem ali é a impulsividade e o descontrole. E uma pessoa que tem impulsividade e descontrole e tem um desapego com normas e regras, ela acaba isolada, ela acaba demitida, ela é expulsa da escola lá no primário, ela pode ser presa, ela pode até acabar morta. Então esse indivíduo frequentemente, ele tem uma prevalência muito maior nos presídios, então ele frequentemente vai estar isolado. Ele vai fazer mal para o ambiente que o cerca, se ele não tiver tratamento ou se esse ambiente não tiver um contexto favorável, não tiver um controle, um rigor nas normas e regras, mas via de regra esse paciente acaba mal. O indivíduo que tem que nos preocupar, que é aquele dos livros sensacionalistas, é o indivíduo que tem traços de antissocial, falta de empatia, falta de remorso, só que ao mesmo tempo ele descobre habilidades para controlar os impulsos e flexibilizar-se em diferentes situações. Esse aí que vai conseguir prosperar em cima dos outros, esse aí que a gente tem que se preocupar. O segundo transtorno que eu quero trazer aqui é o transtorno de personalidade borderline. Como eu falei, ele sofre muito com o diagnóstico que ele tem, ele frequentemente tem crises emocionais, ele frequentemente tem relatos de instabilidade nos relacionamentos, problemas na autoimagem, comportamentos destrutivos, histórico de relacionamento intenso, instável, a sensibilidade exagerada a qualquer coisa que indique rejeição, flutua muito o humor, tem uma dificuldade de se manter em empregos por muito tempo, tem essa instabilidade emocional, tem comportamentos impulsivos. Então é óbvio que tem graus diferentes do paciente com personalidade borderline, mas esse bloco costuma ser uma constante. Pode até ser que em algum momento da vida dele, muito curto, ele estava no emprego legal, estava se sentindo bem recebido pelas pessoas ao redor, mas é muito fácil, é um diamantinho esse paciente, é muito fácil instabilizar aquela linha dele e ele voltar a ter esses comportamentos emotivos erráticos. Aqui o foco é na terapia, primeira linha terapia, segunda linha terapia, terceira linha terapia. Pedro, qual que é o tratamento de quarta linha? Terapia, e de quinta terapia, e de décima terapia. 11ª, talvez a gente comece a pensar em medicamentos, que aí a gente utiliza medicamentos para tratar comorbidades, a gente utiliza medicamentos que às vezes tentam aumentar um pouquinho esse limiar de frustração, tenta diminuir a impulsividade desse indivíduo, mas via de regra o que faz ele melhorar é a terapia e evitar benzodiazepínico. É um paciente que abusa muito de benzodiazepínico e de droga, e está provado que o uso de benzodiazepínico aumenta a mortalidade do paciente borderline,
Então, fuja de benzodiazepínico nesse paciente. Terceiro diagnóstico descrito aqui, a gente tem um transtorno de personalidade narcisista, que assim como os pacientes com personalidade antissocial, dificilmente chegam ao consultório por motivos primários. Então é um paciente que ele está em algum fracasso pessoal ou profissional e por não conseguir lidar com isso, está acostumado a se achar grandioso, intocável, acaba tendo uma ruptura nessa não correspondência ao que ele espera sobre si mesmo e aí isso gera sofrimento. E aí ele busca ajuda não para deixar de ser grandioso, de se achar a última bolacha do pacote. Ele vai buscar ajuda porque ele está sofrendo, porque não foi correspondido à expectativa que ele tinha sobre a própria grandiosidade. Ou porque ele acabou engatando um relacionamento que ele queria muito, porque era de alguém ali que ele valorizava muito, e aí acabou deprimindo por conta de críticas ou fracassos que ele teve nesse relacionamento, ou no emprego que ele julgava que era digno o suficiente para ele. E aí, até essa grandiosidade, essa falta de empatia que esse paciente também tem, pode ser fator que limita o engajamento dele, também vai ser desafiador para o profissional lidar, o que não significa que a gente não tenha que estar preparado para isso. Então, narcisista tem aí uma necessidade de admiração e uma falta de empatia. Eu deixei por último, apesar de eu não ter deixado no slide, eu deixei para falar por último, no diagnóstico de transtorno de personalidade histriônica, que não está na versão alternativa do DSM, porque essas características como a busca de atenção, a emocionalidade exagerada, elas parecem ser melhores capturadas por uma abordagem dimensional, que avalia os traços de personalidade específicos. Então, mais uma vez, vamos ter uma redução ali na complexidade diagnóstica, na redundância diagnóstica, a gente vai simplesmente, a partir do modelo alternativo, entender qual que é o grau de busca de atenção, qual que é o grau de emocionalidade excessiva, por que a pessoa tem isso, que aí a gente consegue trabalhar mais especificamente aqueles traços. Pessoal, a gente já está caminhando para o final da aula. Vocês já devem estar percebendo que eu passei de forma mais rápida nos diagnósticos específicos. Essa é uma aulona introdutória sobre os transtornos da personalidade. Cada um desses clusters aqui podem ganhar uma aula específica, uma aula para cada cluster e depois uma aula para cada diagnóstico distinto. Se bobear, dá para falar uma aula, né? Fazer uma aula para cada um dos domínios dos traços de personalidade que existem. Então é muito conhecimento para aprender a aplicar em muito pouco tempo. Então considerem essa aula de hoje como uma super introdução ao tema, que vai permitir que você tenha uma noção ampla e que vai até facilitar demais o seu entendimento nos próximos diagnósticos específicos quando você for estudá-lo. Contem comigo para te ajudar nisso, vamos sim ter outras aulas para aprofundar nesses temas. E agora, finalmente, a gente vai para o cluster C, que é o cluster do reino da ansiedade. Então, nós já conversamos sobre o cluster A, já conversamos sobre o cluster B, e para fechar, temos o de cluster C, que são os pacientes evitativos, dependentes e obsessivos compulsivos. Essa parte eu vou passar bem rápido, tá? São diagnósticos até um pouco mais fáceis lendo os critérios diagnósticos. Quero só passar para você entender o fio condutor do cluster C, que seria uma ansiedade subjacente. Aqui a gente está falando dos pacientes vistos como ansiosos ou medrosos. As abordagens terapêuticas, inclusive, têm que trabalhar em cima disso, na insegurança, especialmente com incerteza e com as questões que não estão no controle do indivíduo. São pacientes que têm uma tolerabilidade baixíssima à incerteza e à insegurança. Então, pensou no cluster C, ansiedade e insegurança tem que ver na sua cabeça. No paciente com transtorno evitativo, essa ansiedade e insegurança, o que ele vai fazer para lidar com ela? Ele vai se esquivar. Então, ele tem tanto medo de rejeição, ele tem tanta sensibilidade à crítica, que ele acaba evitando as interações sociais ou evitando qualquer situação ou contexto que possa ser gatilho para ele se perceber julgado ou criticado. E aí essa inadequação faz com que ele fuja das atividades sociais e ocupacionais. Isso vai acabar gerando problemas e ele vai procurar atendimento por conta disso. No transtorno dependente, ele também tem essa ansiedade e esse medo, só que aqui a gente está falando de uma fobia pela separação ou abandono. O que esse paciente faz? Ele acaba se submetendo a relacionamentos péssimos. Então, muitas vezes, o paciente que tem a personalidade dependente, se ele encontrar um relacionamento ali saudável, vai ser um relacionamento onde as pessoas preservam até certo ponto a individualidade e ele acaba tendo mais dificuldade de se encaixar. Por outro lado, quando ele acaba encontrando talvez um paciente narcisista ou um paciente que sabe falar o que ele quer ouvir, que sabe jogar com ele ali, ele entra num estado de submissão muito grande, tem muita dificuldade de sair justamente por conta do medo da separação, medo do abandono, medo da solidão. Ele tem muita dificuldade em assumir as responsabilidades sozinhos. Então, qualquer relacionamento, mesmo pavoroso, o paciente com personalidade dependente pode acabar se mantendo nele. E, finalmente, temos o transtorno obsessivo compulsivo. Esse paciente tem uma ansiedade e o medo
pela insegurança, ele se desconforta muito grandemente com qualquer coisa que é incerto na cabeça dele, e aí ele é excessivamente obsessivo e perfeccionista para as coisas funcionarem. Ele é rígido, ele é detalhista ao extremo, ele não tem flexibilidade, ele não quer nada que mude, que faça ele sair do controle, porque ele é ansioso, ele é preocupado, ele tem medo das inseguranças, ele tem que estar sempre um passo antes do que pode acontecer de errado, está sempre imaginando e desenhando cenários mentais para alguma coisa que provavelmente nunca vai acontecer, mas ele quer estar preparado para aquilo. É o paciente que nos Estados Unidos vai construir bunker para morar embaixo do bunker com medo do fim do mundo, da invasão zumbi. No final das contas, o comportamento final muda, só que quando a gente pensa na origem, a gente está falando de ansiedade e medo, e aí o tratamento passa muito por reduzir essa insegurança com tudo e com todos e para tolerabilidade às incertezas. Assim como nos outros clusters, o modelo alternativo também excluiu aqui um diagnóstico. Quem rodou aqui foi o transtorno da personalidade dependente, que agora vai ser visto apenas como traços que devem ser tratados de forma específica. Tanto a personalidade evitativa quanto o obsessivo-compulsivo foram mantidos. Pessoal, antes de seguir para a etapa final, para o slide final da aula, vamos fazer um novo checkpoint aqui de tudo que a gente já viu. Falei das pessoas diferentes, que têm características de personalidade diferentes, e dei graças a Deus que o mundo é assim. Te expliquei que existem características anormais, que não tem problema de serem anormais, porque elas só são estatisticamente desviadas daquela regra da normalidade, do estatisticamente mais provável. Mas se essas características anormais forem muitas, ou se essa variação for muito extrema, talvez a pessoa tenha alguma necessidade de adaptação. E se essa adaptação for difícil, ou se ela não conseguir se adaptar por conta do contexto, ou por conta das outras características que regem o jeito de ser, isso pode trazer prejuízo ou sofrimento. Quando a gente percebe nesse prejuízo ou no sofrimento padrões semelhantes com outras pessoas ou com outras variantes já descritas, poxa, temos um traço ali identificado. E se esses traços se juntam e formam um diagnóstico distinto, a gente pode colocar essa pessoa num cluster ou até dar um diagnóstico específico para ela. Para investigar e chegar nesse diagnóstico, a gente tem que ser integral, tem que ser longitudinal, tem que buscar as bases biológicas, tem que buscar a história familiar, mas tem que buscar a história de vida, as vivências, as crenças, os autoconceitos que aquela pessoa foi criando sobre si mesma, tirando os diagnósticos diferenciais que talvez possam explicar também os sofrimentos que aquela pessoa está tendo. A gente faz tudo isso para identificar se a pessoa tem um traço, uma faceta, ou se ela até, de repente, encaixa num grupo, tipo o grupo A, que é conhecido como o grupo do estranho e do excêntrico, tipo o grupo B, que é conhecido como o grupo do emotivo e errático, ou o grupo C, que é esse grupo que a gente acabou de ver como inseguro e ansioso. Citei para você os diagnósticos específicos de cada um dos grupos. O grupo A tem o esquizoide, o paranoide, e o que vai sobreviver com um diagnóstico distinto no modelo alternativo, que é o esquizotípico. Não esqueçam de entender também os que ainda estão no diagnóstico clássico, porque isso ainda é um diagnóstico em uso atualmente, tá? No grupo B, temos o borderline, o antissocial, o narcisista. O único que foi excluído do grupo B são os histriônicos. E, finalmente, o grupo C, que a gente tem os dependentes, os evitativos e os obsessivos compulsivos, sendo que só os dependentes foram tirados do modelo alternativo. E agora eu vou aproveitar para mastigar para você esse tal desse modelo alternativo. Eu poderia simplesmente falar para vocês irem lá na página 883 do DSM, texto revisado e ler, mas não. Para você que está assistindo até aqui, eu vou te apresentar bem mastigadinho tudo que é mais importante nesse módulo para eu te deixar bem atualizado sobre esse assunto. Bora aprofundar então no modelo alternativo do DSM-5 para os transtornos da personalidade. Primeiro, deixa eu te contextualizar, tá? O DSM, ele tem 3 sessões. Uma sessão só para falar sobre as informações básicas do livro, tipo um grande sumário. A segunda é a maior, onde tem dentro os critérios diagnósticos, os códigos, as explicações e o que a gente geralmente usa. E a terceira fala sobre instrumentos de avaliação e modelos emergentes, que seriam modelos que são a tendência do futuro. Dentro desses modelos emergentes, da seção 3, foi apresentado esse modelo alternativo do DSM-5 para os transtornos da personalidade. E essa inclusão visa apresentar essa abordagem nova que vai tratar alguns pontos problemáticos da abordagem clássica. Quais são essas críticas à abordagem atual e clássica? Primeiro, sobreposição diagnóstico. Então tem uma falta de especificidade. A mesma pessoa que fecha critério para um transtorno de personalidade, às vezes fecha para outro, e às vezes fecha para outros transtornos que nem são da personalidade. E aí a gente fica com um paciente cheio de CID, com um diagnóstico inespecífico, e a gente não sabe qual que tem que ser a intervenção prioritária, a gente não consegue se comunicar entre os profissionais, até para entender o que deve ser o foco de cada parte do tratamento dele. Outra crítica forte, presença de diagnósticos pouco informativos.
Então é aquele paciente que tem um monte de critério, mas não fecha o critério completamente. Aí ele tem ali um transtorno da personalidade não especificada. Poxa, aí você tem tanto de gente com transtorno de personalidade não especificado, só que para um paciente esse transtorno é por conta de critérios de cluster A, o outro de cluster C, o outro é uma mistura. Então não serve para muita coisa. Então a gente precisa saber dar nome ao que a gente vai querer identificar, porque se a gente dá nome, a gente trata de forma mais assertiva. E aí essa abordagem alternativa, em primeiro lugar, traz a ideia dos diagnósticos como dimensionais e não categóricos, que é basicamente o que eu já expliquei para vocês quando eu mostrei a curva da normalidade, a curva de Gauss. Então não é simplesmente sobre ter características X, Y, Z de forma categórica. Não, é sobre identificar as facetas do jeito de viver daquele indivíduo, os traços de personalidade de cada uma dessas facetas, de cada um desses domínios, e se esses traços são presentes de forma leve, moderada ou intensa na vida da pessoa. E quando intenso, se traz prejuízo. Se traz prejuízo, qual prejuízo? E aí eu consigo tratar de forma específica. Nesse modelo alternativo, os critérios diagnósticos de cada um dos transtornos eles vão dar ênfase em duas coisas: a funcionalidade do indivíduo e na relação que o indivíduo tem com o outro e consigo mesmo. Vocês vão ver que isso vai facilitar bastante o nosso entendimento de patologia. E também a gente vai perceber que a presença de traços específicos de personalidade patológica é algo que esse modelo alternativo busca identificar. Então, não necessariamente ele precisa dar um diagnóstico, porque rotular o paciente não é o principal objetivo do nosso manual. O objetivo é identificar as questões dele que prejudicam que ele, na vida dele, no contexto dele, prospere. E aí a gente consegue abordar em terapia de forma específica. Até porque o terapeuta, quando ele consegue dar nome a cada um desses traços, ele consegue buscar na literatura, geralmente, o que funciona para abordar esses traços, tá bom? Quais são os diagnósticos específicos que se mantêm nesse modelo alternativo? Personalidade esquizotípica se mantém, antissocial se mantém, borderline, narcisista, evitativa e obsessivo-compulsivo. Excluíram-se os diagnósticos distintos de personalidade histriônica, de personalidade esquizoide, de personalidade paranoide e de personalidade dependente. Isso significa que quando o indivíduo apresenta características desses antigos transtornos, a gente vai intervir de acordo com a característica apresentada e não de uma maneira genérica, que era como é feito antigamente / atualmente. Então eu vou direto no traço, na faceta, no prejuízo, e aí com habilidades aprendidas em terapia, o paciente aprende a lidar com aquilo aí. Por último, a mudança que na minha opinião é mais interessante é a inclusão de um diagnóstico de transtorno da personalidade especificado pelo traço, porque isso facilita a nossa comunicação. Então, se o indivíduo tiver traços, tiver prejuízos, mas se você não conseguir achar, de acordo com aqueles traços e aqueles prejuízos, um diagnóstico específico, ao invés de você chamar de transtorno de personalidade não especificado, e aí aquilo ali não quer dizer nada para ninguém, não significa nada, você vai ter ali agora um transtorno da personalidade identificado pelo traço e fala qual traço que é o traço problemático. Combinado? Vamos ver então os critérios gerais para os transtornos de personalidade de acordo com um modelo alternativo. Percebam que o geral se mantém, tá? Para falar que tem transtorno de personalidade, tem que ter prejuízo funcional, tem que ter traços de patologia dentro da personalidade, que em outras palavras são aquelas características disfuncionais que uma pessoa no extremo da curva muitas vezes pode ter. Esses prejuízos eles têm que ser consistentes ao longo do tempo, em vários contextos, eles são difusos e inflexíveis, eles são estáveis ao longo da vida, eles não são melhores explicados por outras condições médicas ou psiquiátricas. Até aí, gente, muda muito pouco o nosso entendimento de tudo que eu te falei até aqui. O que tem de diferente são alguns conceitos novos que eu vou apresentar. Primeiro, os autores diferenciam o funcionamento da personalidade em dois atributos, tá? Eles falam de funcionamento individual e interpessoal, sendo que cada um desses atributos é dividido em mais dois, eu vou explicar. Eles falam sobre os traços de personalidade patológicos, eles falam de difusão e estabilidade, eles falam dos diagnósticos diferenciais. Vamos começar por esse critério A aqui, que são os níveis de funcionamento da personalidade. Guarda assim para ficar fácil. Quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de como o indivíduo lida com o outro, com o mundo e com si mesmo. Ou seja, como ele lida com o interno e como ele lida com o externo. Como ele lida com o individual e como ele lida com o interpessoal. Tudo que é individual é self, é o si mesmo. E aí tem a ver a identidade e o autodirecionamento. O paciente com transtorno de personalidade ele tem prejuízo nessa identificação de self, tanto na parte de identidade quanto na parte do autodirecionamento. O que é identidade? Identidade é a vivência de si como único, com fronteiras claras entre você e os outros, entre a forma sua de pensar e dos outros, a capacidade de enxergar você, uma estabilidade na própria autoestima, entender quais são seus gostos, quais são os seus interesses, uma precisão na autoavaliação,
saber falar sobre os próprios sentimentos, sobre os próprios pensamentos, sobre as próprias emoções, uma capacidade, uma habilidade para regular, inclusive, as experiências emocionais que você tem. Isso tem a ver com o individual e com a identidade. Quando a gente pensa no autodirecionamento, tem a ver com a busca de objetivos, tanto de curto quanto de longo prazo. Então é a capacidade de você entender o que você quer para hoje, para agora, para amanhã, para depois, e conseguir manter os seus comportamentos de forma construtiva para conseguir a longo prazo isso daí. É uma capacidade de ter uma autorreflexão, melhorar as suas ações, entender, poxa, meu propósito de vida é tal, eu quero chegar ali, quais são os comportamentos que eu estou tendo atualmente, então o que eu tenho que fazer para continuar nessa trilha, nesse caminho e chegar lá, como que eu faço para ter um autodirecionamento. Isso é a parte interna do funcionamento da personalidade. Nas minhas palavras, a forma que eu interpretei quando eu li isso aqui, seria uma capacidade do indivíduo de se entender, de saber o que ele quer para a vida dele e de se regular da melhor forma possível para, de acordo com as próprias características e ambiente que ele está, ter a capacidade de chegar lá. E aí, do outro lado, a gente tem também, que é importante para o funcionamento da personalidade, entender as características interpessoais, os funcionamentos interpessoais, que tem a ver com empatia e intimidade. Empatia seria a compreensão e a apreciação das experiências e motivações do outro. Então, quando eu falo de empatia, é entender o outro, é entender o mundo do outro pelo olhar do outro. A gente tem a tolerância em relação às perspectivas divergentes. Poxa, o outro entendeu algo diferente de mim. Tolero isso até certa medida. E a gente tem os entendimentos dos efeitos dos próprios comportamentos sobre os outros. Então eu entendo se uma coisa que eu estou fazendo está rompendo a barreira do outro e prejudicando o outro de alguma forma. Então perceba que os conceitos aqui individual e interpessoal eles se misturam. Se eu consigo entender a barreira clara minha, eu consigo entender meu próprio sentimento e emoção, fica mais fácil eu tentar projetar como seria esse meu entendimento se eu fosse o outro, que é o que a gente chama de empatia. Intimidade, por outro lado, é a profundidade e duração do vínculo com alguém. O desejo e a capacidade de ter proximidade. Um respeito mútuo que permite uma sinergia ali de comportamento e de vínculo. Nas minhas palavras, quando eu li e interpretei, eu simplificaria esse conceito como uma capacidade de entender o outro sob a perspectiva do outro. Uma capacidade de manter uma relação mutuamente significativa e positiva, sabendo o posicionamento adequado do meu e do outro em cada uma delas. Sabendo qual que é o lugar de cada um nessa relação. Ou seja, gente, o esquema alternativo é esse apresentado em tela. O critério principal global dos transtornos de personalidade é uma baixa funcionalidade nessas questões, tanto interpessoal quanto individual, podendo ser em uma das duas ou nas duas. Quanto mais disfuncional essa pessoa for, qualitativamente e quantitativamente, mais chance dela fechar um diagnóstico específico de transtorno de personalidade. Esse é só o critério A. Então, só se faz diagnóstico de transtorno de personalidade no modelo dimensional alternativo quando fecha esse entendimento que a pessoa tem uma baixa funcionalidade. Aí a gente pode ir para o critério B, que fala sobre os traços de personalidade patológico. Então, fiz uma montagem aqui no The Sims para você entender que lá atrás a gente tinha falado sobre vários nomes diferentes para possíveis traços de personalidade que pudessem ser identificados como importantes para a gente definir se alguém tem traços de personalidade patológicos. E aqui, para o modelo alternativo do DSM, ele traz alguns domínios desses traços. E esses domínios são a afetividade negativa, o distanciamento, o antagonismo, a desinibição e o psicoticismo. Cada um desses domínios é composto por características de personalidades diferentes, que a gente chama de facetas. São 25 facetas ao todo, e diferentes pessoas vão ter diferentes proporções dessas facetas, e a depender das proporções dessas facetas, elas têm características patológicas em cada um desses domínios. E aí a realidade é que a gente segue na busca de um modelo ideal para simplificar e descrever as personalidades. Eu não vou ler cada uma dessas 25 facetas para vocês, porque não faz nem sentido, são muitas facetas, a gente não vai conseguir decorar, mas tá no DSM, tem lá dentro do DSM em anexo, vocês podem ver lá, e a gente vai ter outros momentos aqui para abordar em estudos e aulas posteriores cada uma dessas facetas. Mas quero que vocês entendam então que para a gente fechar um diagnóstico de transtorno de personalidade de acordo com o modelo dimensional, nós vamos ter que aprender a entender esses domínios, aprender a entender essas facetas, aprender a rastrear se uma pessoa tem essas facetas, ver o grau delas e se ela tiver um desses traços de forma patológica, ela fecha o critério B para transtorno de personalidade. Voltando para os critérios C e D, eles falam sobre difusão e estabilidade, coisa que a gente já falou, que é simplesmente o fato de personalidade
ser algo estável ao longo do tempo e presente em vários contextos da vida. Estabilidade e difusão, coisa que a gente já abordou muito exaustivamente. E os critérios seguintes basicamente seriam as explicações alternativas para a patologia que não seja a personalidade. Então é aquele indivíduo que tem uma disfuncionalidade dos comportamentos e a gente vai pensar, poxa, será que isso é um transtorno de personalidade? Ou será que tem alguma outra doença psiquiátrica que essa pessoa tem que explica melhor? Ou uma doença clínica que explica melhor? Ou até um contexto cultural, religioso ou social que justifique melhor aquela forma de interpretar o mundo e de se comportar? Se tiver qualquer diagnóstico que a gente for fazer na medicina, na psiquiatria, na psicologia, a gente sempre tem que ter em mente o diagnóstico diferencial. Quanto mais diagnósticos diferenciais a gente tem em mente, menos provável da gente errar o raciocínio, mais provável de a gente perceber rápido se a gente errou. Então, um bom clínico ele sempre tem que ter em mente diagnósticos diferenciais. E para a gente fechar critério para um diagnóstico de transtorno de personalidade, eu tenho que avaliar esses diagnósticos diferenciais, ter certeza que nenhum deles justifica melhor os sintomas que eu estou observando do que o transtorno que eu estou imaginando que exista. E para fechar finalmente a aula, a gente tem o transtorno da personalidade especificado pelo traço. Eu acabei de ensinar para vocês sobre o funcionamento da personalidade, sobre os traços de personalidade, só que muitas vezes a pessoa tem alguma coisa ali que não fecha critério para um diagnóstico distinto, que foram os diagnósticos que eu mencionei para vocês, que ainda sobrevivem no módulo alternativo. Se acontecer isso, a pessoa vai ganhar um transtorno da personalidade identificado pelo traço, e aí você vai entender qual que é o domínio que está afetado, vai escrever ali que é aquele traço de domínio que está afetado, e aí você consegue se comunicar com o psiquiatra, com o psicólogo, com outros profissionais, você consegue estudar na literatura, poxa, afetividade negativa, como que eu trato isso para trazer mais estabilidade emocional, poxa, um distanciamento exagerado, como que eu trabalho um pouquinho a extroversão desse indivíduo, poxa, ele tem um antagonismo, como que eu trabalho a afabilidade, ele é desinibido demais, como que eu deixo ele um pouco mais meticuloso, ele é psicótico demais, como eu deixo ele mais lúcido. Quando a gente consegue trazer a comunicação mais assertiva, a gente consegue buscar evidências melhores na literatura e até pesquisar melhores evidências para tratar esse paciente. E assim nós nos tornamos melhores profissionais. Pessoal, chegamos finalmente à conclusão. Finalmente de uma aula importante, de uma aula difícil, de uma aula robusta, densa. Então, parabéns por ter assistido até aqui. Personalidade é um objeto de estudo que ainda está em evolução, ainda é inacabado, é desafiador mesmo, a gente vai ter que ler e reler várias vezes. Depois que a gente entende o que a gente sabe e o que a gente não sabe, a gente acaba descobrindo que tem algo mais atualizado, aí tem que ler de novo, reler de novo, estudar de novo. Durante as consultas, isso demanda tempo para identificar. Imagina, identificar traços de personalidade, rastrear 25 facetas. É tempo para avaliar, experiência para saber interpretar o que aquele indivíduo está falando e entender o que a gente pode saber com aquilo e fazer com aquilo. Para dominar essa área, vai precisar de uma sistematização do seu atendimento, você vai ter que dedicar um tempo de leitura para as suas anotações de prontuário, você vai ter que ter um estudo ativo de cada caso, você vai ter que, ao longo do tempo, checar com o seu paciente se está fazendo sentido para ele o que você identificou, vai ver se tem grandes oscilações ou instabilizações naquilo que você percebeu, porque se tiver grandes oscilações e instabilizações, talvez você identificou errado aquele traço. Mas, apesar disso, é o aprofundamento do estudo das personalidades que vai permitir aumentar a nossa especificidade, aumentar a nossa assertividade nas intervenções, e especialmente as intervenções não farmacológicas. Então, lembre-se que intervenções genéricas qualquer profissional consegue passar. Qualquer orangotango bem treinado, e eu nem falo isso aqui de forma grosseira ou rude, tá? Mas é verdade. Qualquer orangotango bem treinado, ele consegue ver sinais de depressão numa pessoa que está muito mal. Se a gente der uma fluoxetina para essa pessoa que está muito mal, talvez até ajude ela um pouco. Mas o que diferencia o bom psiquiatra do orangotango bem treinado é a capacidade do profissional de poder enxergar as nuances do diagnóstico, as sutilezas de personalidade daquele indivíduo, fazendo intervenções que têm mais chance de funcionar para aquela pessoa naquele momento, de todos os tipos de antidepressivos possíveis. Então é o que diferencia um antidepressivo de outro. Da mesma forma, quando a gente coloca em consideração as intervenções não farmacológicas, o que vai diferenciar o mau terapeuta, entre eles o psiquiatra também, dos bons terapeutas, é a capacidade de enxergar as individualidades do sujeito, para saber, dentre todas as intervenções psicoterápicas possíveis, quais vão fazer mais sentido para o nosso paciente, quais vão ter mais chances de ajudá-lo a alcançar as metas de vida dele. E aí a gente tem dois jeitos de trabalhar. O primeiro jeito de trabalhar é no feeling, de uma forma empírica. E desse jeito, o nosso trabalho oscila ao longo do tempo. Vai ter dia que você vai estar melhor, vai ter dia que você vai estar mais inspirado, outros dias menos. E aí você fica muito dependente daquela sorte.
e tem uma forma um pouco mais sistematizada, na qual a gente vai aprimorando nossa anamnese, a gente vai adquirindo intencionalidade em cada pergunta ou intervenção que a gente faz. E tudo que foi ensinado aqui hoje foi com esse intuito: melhorar a nossa anamnese. A de vocês e a minha também, obviamente, porque preparar essa aula, não tenho dúvida, me rendeu uma necessidade de estudo e aprimoramento que vocês não têm ideia. Então, por mais difícil que seja, estudar personalidade permite que a gente entenda melhor as tendências de pensamento, as tendências de emoção, as tendências de comportamento, permite identificar como cada um dos traços atrapalha ou contribui com as demandas do paciente, permite que a gente aprimore a formulação dos nossos casos, permite identificar os nossos desafios de transferência e contra-transferência, ajuda muito na diferenciação diagnóstica, até no processo de alta, o jeito que você vai dar alta é influenciado pelo que você identifica de personalidade. Então eu sei que demanda tempo, mas quanto mais a gente pratica, mais fácil vai ficando, e é o tipo de coisa que nos valoriza como profissionais. Então, no meio de tantos profissionais ruins e mal formados, a gente consegue se valorizar e se potencializar estudando e aprendendo o que é o diferencial. Então fica até uma dica para quem está querendo um posicionamento até mais estratégico, em termos até de mercado. Poxa, embasado num documento super rigoroso aqui em termos de evidência, que é o tão criticado DSM, talvez você goste da ideia de aprofundar no entendimento da personalidade, fugindo do charlatanismo, que tem muito por aí, mas procurando o que tem de embasamento científico, embasamento teórico, para você se dedicar a essa temática e talvez facilitar até, quem sabe, a vida do seu paciente e de outros profissionais. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Foi um prazer de imenso conversar com vocês. Eu agradeço demais a sua presença e sua dedicação até aqui. Foi mais de 1 hora de aula, então foi uma grande aula. Espero que tenha valido a pena. Ótimos estudos para vocês. A gente vai se encontrar nas próximas aulas para aprofundar cada vez mais em todos os tópicos de transtornos dentro da saúde mental, tá bom? Um grande abraço para vocês, um beijão, a gente se vê.